Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Maria Marta, acompanhando vocês em mais um episódio aqui no Benza Deus. Eu estou muito feliz, como sempre, porque Benza Deus está abrindo portas e trazendo pessoas maravilhosas, conexões de alma mesmo, genuínas, pessoas de propósito que estão fazendo projetos e trabalhos magníficos aí pelo mundo, pelo planeta, ajudando outras pessoas, ajudando outras mulheres, ajudando a humanidade a elevar a frequência, a trazer propostas inovadoras e propostas para transformar o mundo. Então, estou muito feliz trazendo essas pessoas aqui. Acompanhe que hoje o papo é muito bom. Foi uma conexão de alma, literalmente. Daqui a pouco eu vou contar como a gente se conheceu, que foi assim uma coisa que caiu no meu colo. Um presente mesmo divino. Então, acompanha vocês aí. Muito bem-vindos ao Benza Deusa. Benza Deusa tá on. Bora! Gente, hoje a gente tem um assunto muito bom para falar, porque a gente vai olhar para dentro, para depois a gente reconhecer o que a gente precisa transmutar, conectar com o nosso íntimo, conectar com a nossa criatividade, com a nossa expressão, com a nossa potência, com o nosso poder de realizar, de conquistar, de fazer o que a gente veio fazer com a nossa essência. Eu tenho o prazer de trazer aqui hoje Luísa. Muito bem-vinda ao Benza Deusa. Muito obrigada pelo convite, Maria. É uma alegria estar aqui com você. Maravilhosa. Olha, eu vou contar para vocês o currículo dessa mulher. Ela é musicista, terapeuta de ginecologia natural e é cofundadora do movimento Guardiãs do Ventre. Muito bem-vinda, então, com esse currículo de peso. Olha, eu queria começar falando um pouco esse episódio. A gente já começou falando para olhar para dentro antes de olhar para fora, que a transformação começa no nosso interior. Contato com o nosso corpo, contato com a matéria, estamos encarnados aqui. Você que está ouvindo, qual é a sua relação com o corpo? Se você é mulher que está ouvindo, qual é a sua relação com o seu útero, com a sua ancestralidade feminina, com a sua mãe? Isso tem tudo a ver com esse papo aqui hoje e a Luísa é especialista no assunto. Luísa, vamos introduzir esse tema aqui. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para o pessoal o que é esse contato com o corpo, com o ventre, com a comunicação, com a expressão. Eu sinto de trazer que esse é um contato que começa, na verdade, desde a nossa infância e, principalmente, ele é muito marcado pela nossa menarca, né? A menarca é a primeira menstruação, quando a mulher vive esse processo de começar a parar de ser só uma menininha e começar a virar uma mulher. Normalmente, antigamente, os povos tinham essa prática de ritualizar esse momento da menarca, né? Mas hoje em dia, a nossa sociedade perdeu esse costume. Então, eu gosto muito de trazer de onde tudo começa, porque um dos motivos que eu sinto que a nossa sociedade está saturada, ela está doente, e 90% das mulheres têm alguma questão ginecológica hoje em dia no Brasil, é muito porque a gente se esqueceu das origens, né? De onde tudo começa, dos valores que realmente ditavam as sociedades matriarcais, na época que as culturas tinham essa prática de se cuidar, de cuidar do seu próprio corpo. Então, o ventre, para mim, ao longo dos meus estudos, eu fui tendo essa compreensão que é o verdadeiro coração da mulher. É onde ficam as nossas emoções mais profundas, os sentimentos apagados pela nossa mente, as memórias que às vezes a nossa cabeça se esqueceu, até como um mecanismo de segurança, de proteção, para não sofrer, mas o nosso ventre ele não esquece, ele guarda todas essas memórias de dores de relacionamentos do passado, assim como coisas boas também, né? A nossa ancestralidade, todo o lado positivo e o lado negativo, o nosso ventre carrega. E melhor do que um órgão que só fica acumulando e, de repente, dá uma coisa muito grande, algum problema grave, o nosso ventre, ele todo mês nos dá a oportunidade de olhar para o nosso corpo e manda um diagnóstico para a gente de como está a nossa saúde, né? A partir do nosso ciclo menstrual, do nosso sangue. E eu sinto que agora é muito um caminho realmente para a gente resgatar a importância de conhecer a linguagem do nosso corpo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: o nosso útero não fala português, mas ele se comunica. Então, cabe a nós aprender o seu idioma, para que a gente possa entender como é que
que o nosso útero fala com a gente, que o nosso ventre se comunica com a gente, e a partir disso ter uma relação saudável com o nosso corpo, né? Muito bom. Só fazer um parêntese. Tem muitas mulheres que escutam Benza Deusa que às vezes já está na menopausa, às vezes retirou o útero, né? E como que você vê essa relação também com essas mulheres aí? Eu gosto de um conceito que vem dos indígenas norte-americanos, se não me engano, que é de um útero cósmico. Então, que aquelas pessoas que não nasceram com um órgão sexual feminino, mas se sentem mulheres, as mulheres que tiveram que tirar o útero, ou seja lá o que é que aconteceu para que você não tenha essa parte do seu corpo, tem um útero cósmico que conecta todas nós. E independente se você já entrou na menopausa, o que quer que seja que você não tem um órgão físico, mas você tem formas de se conectar com essa parte do seu ser, que na verdade é como se fosse a origem ali da sua relação com o seu feminino. Que não depende só do corpo físico, mas que, claro, o corpo físico é uma base muito importante, porque a nossa relação aqui na Terra, nosso corpo, nosso cuidado com o nosso corpo. Muito bom. Só fazer um parêntese também, hoje eu tô dos parênteses. Eu queria contar para vocês, eu conheci a Luísa, gente, foi muito por acaso, a gente indo para um evento, e aí me fala assim, alguém tá precisando de uma carona, e no dia 11 tava rolando um movimento do feminino moderno, nem sei se você sabe disso. Tava rolando um movimento do feminino moderno, e a gente tava arrecadando fundos, água para o Rio Grande do Sul, água potável, e fazendo um movimento planetário para ajudar o Rio Grande do Sul e ajudar as mulheres, ajudar o planeta. Então, estava tudo acontecendo no mesmo dia. E tinha esse outro evento que eu ia também. E, do nada, apareceu assim, pode dar uma carona? Dou uma carona, beleza. E aí, conectei com a Luísa, e aí era ela, né? E eu não sabia que ela era a musicista do evento, que eu ia levar de carona pro lugar, né? E aí, a gente conversando, ela tá assim, será que vai dar tempo? E eu tô assim, vai dar tempo, confia, vai ser bom, vai dar tempo de a gente chegar lá, tudo certo. Posso levar uma amiga? Pode, cabe. Falei, só vou deixar a água lá rápido e a gente vai para esse evento. E me conectei com essa mulher, nessa potência dessa voz, e ela trazendo um canto de um lugar, assim, de conexão mesmo visceral. Eu sinto, assim, seu canto, o que você traz de palavras, de canto, de expressão, de um lugar muito genuíno, de um lugar profundo, que precisa conectar com a sociedade de uma forma geral. E a gente indo para esse evento, a gente estava conversando assim. Falei, Luísa, não sei se você vai lembrar, a sociedade está doente, o planeta está doente. Tem muita gente me falando assim, o útero do planeta, isso que ela está falando aqui, o útero cósmico, está doente. O planeta está com esse útero doente, eu estou recebendo muitas mensagens sobre isso. Vamos trazer isso no evento hoje, se você sentir, o que você acha e tal. Eu vi que você trabalha com o útero, meu primeiro contato com essa mulher aqui. E a gente começou, tarararara. E aí ela fez uma meditação maravilhosa lá nesse evento, conectando com o útero cósmico. Eu senti literalmente, tá? Essa conexão que você fez lá, que foi maravilhosa. Eu gosto muito de trazer essas duas bases assim para o meu trabalho, para a minha visão de mundo, que é a parte do cuidado físico, material, do olhar para o nosso corpo e do cuidado energético, intuitivo, sutil, que faz parte da natureza feminina, faz parte da natureza humana. Então, eu sinto que o caminho agora é de integrar essas duas partes. Não dá para a gente só ficar olhando para o material e não olhar para o que está atrás daquilo que acontece com o nosso corpo, às vezes doenças, desequilíbrios que acontecem, assim como não dá só para a gente ficar na meditação, na respiração e esquecer dos cuidados práticos que o nosso corpo pede e precisa para que a gente realmente possa dizer que a gente está em harmonia com o nosso corpo, com o nosso ventre. E nós temos muitas peculiaridades. O ser feminino, realmente, nosso órgão feminino, nosso útero, a nossa yoni, que é o nome em sânscrito para vagina, que significa portal sagrado, ela pede muito cuidado, muita atenção, muito carinho. E ela não gosta de um monte de coisa de alimentação que a gente come, de absorvente descartável. Então, eu gosto de unir essas duas frentes, né, no meu trabalho. E nessa cerimônia que a gente se conheceu, eu tive essa oportunidade de poder trazer esse lado mais sutil e intuitivo, que é fundamental e que realmente tem um papel maravilhoso assim, no nosso caminho, eu sinto, quando a gente se permite, né, fechar os olhos, se conectar com a terra, se conectar com a mãe primordial
do ser humano, quem nos dá casa, quem nos dá o alimento, quem nos dá uma família, quem nos dá o conforto, quem nos dá água. Eu gosto de olhar como se as águas do nosso corpo fossem o nosso sangue e as águas da terra fossem o sangue da terra. Então, as águas do mundo doente são um reflexo também das mulheres doentes. Se a gente for analisar esse número grave de 90% das mulheres com alguma questão ginecológica e a gente for ver o quanto de poluição tem na terra, nas águas do mundo, como a nossa espécie está maltratando as águas da terra e sofrendo as consequências disso, né? Então eu sinto que agora a gente está nesse caminho de retorno ao natural, né? O futuro ancestral, essa frase maravilhosa do Ailton Krenak, realmente eu sinto que faz muito sentido. É o caminho que eu estou buscando trilhar agora, trazer para a nossa atualidade, para o que é possível dentro de uma vida na sociedade, né, moderna, na cidade. Como que a gente pode resgatar esses valores de autocuidado, de respeito ao nosso ciclo, vivendo no século XXI. Maravilhoso. E conectando também uma coisa que você fala muito nas suas redes, do arquétipo da Mãe Divina, né, esse arquétipo propulsor universal da criação, né? O que a gente tem observado muito na sociedade é as mulheres estão, todo mundo, você homem, mulher, criança, jovem, sênior, estão se perdendo da criatividade, se perdendo do prazer, da alegria, da espontaneidade, querendo tudo script, tudo pronto e entra num lugar aquele lugar automático, né? Vivendo a vida no automático e não saindo do automático para experienciar coisas naturais ou o fluxo natural da vida, cíclica, como você gosta de trazer, né? Sim. Tá tudo muito automático. É verdade, Maria. Desde a Revolução Industrial, o mundo começou a construir valores cada vez mais masculinos, onde a constância produtiva e igual vale mais do que o ritmo humano. E, por um lado, dá para entender esse valor, que realmente máquinas, às vezes, são capazes de fazer coisas que o ser humano é incapaz. Mas acabou que a nossa sociedade começou a valorizar tanto essas características que perdeu o lado yin, o lado feminino, que é uma parte essencial para a vida humana saudável nesse mundo. Então, eu vejo que muitas mulheres, pela nossa luta de ter o nosso valor reconhecido, de conquistar o nosso espaço, a gente acabou precisando se masculinizar para caber na sociedade, né? Então, agora nós estamos fazendo esse caminho de voltar a honrar o nosso ciclo. Então, a própria pílula anticoncepcional, ela surgiu num momento que a mulher estava precisando de liberdade sexual, onde era o momento de parar de ser só a mãe, que só cuida de casa, e poder trabalhar, não precisar parar no seu período menstrual. Então, a pílula anticoncepcional ela veio com esse discurso de agora você tem liberdade para não engravidar se você não quiser, liberdade para não precisar menstruar, para poder continuar a sua vida produtiva e ativa. E eu vejo que isso teve a sua importância naquele momento. Mas nós mulheres, e uma parte fundamental da natureza humana, ela é realmente de respeitar os ciclos femininos e respeitar os momentos improdutivos, entre aspas, porque pode ser que você não esteja com aquela energia toda para escrever um super relatório ou entregar um grande projeto ou trabalhar 8 horas por dia de pé, mas você vai estar com a sua energia voltada para outra coisa, você vai estar com o seu campo sutil, intuitivo, muito expandido, né? Eu gosto de um conceito que diz que quando a mulher menstrua, é quando tem uma camada mais fina entre o mundo visível e o mundo invisível. Então, a gente fica mais sensível ao mundo sutil, ao nosso plano espiritual. Seja lá com que crença você se identifica, que nome você dá. Pode ser Mãe Divina, pode ser Gaia, pode ser... Seja lá o nome que for que você mais se identificar, pode ser simplesmente a sua conexão interior, o seu silêncio, como você sente Deus. Mas é um momento que a gente fica mais sensível e... eu tenho esse chamado, assim, de voltar para a terra, sabe? De voltar a trazer essa importância da mulher lembrar que você menstrua e você se permitir sangrar. É muito tabu isso, né? A gente falar de sangrar.
normalmente, esse feminismo é o que eu gosto. Aquele feminismo que dá uma incomodadinha. Por exemplo, de eu falar assim, nossa, eu amo menstruar. Eu gosto de sentir o sangue escorrendo pela minha perna e descendo até a terra. Eu gosto de menstruar nua no meu jardim, se eu puder. Nossa, isso choca. As pessoas ficam assim, né? Tipo, que esquisito. O que essa mulher tá falando? Mas isso é o que me dá forças para eu recomeçar no mês seguinte com criatividade, com potência. Porque se a gente não menstrua, a gente não ovula. E se a gente não ovula, a gente anula uma parte fundamental da nossa vida, que é a nossa potência criativa, não só para fazer um filho, que é como foi vendido o discurso de você parar de ovular para você não engravidar, mas de você trazer a sua potência criativa para o mundo, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja na sua vida íntima, espiritual, seja lá em que área for, né? Então, acho que é por aí. Nossa, maravilhosa. Eu já tô aqui, ó, criando. E aí, isso é muito sério. Eu lembro de uma frase que você trouxe lá no evento, que você falou assim, que a gente está muito desconectado do corpo. E aí a gente também pode fazer uma conexão, uma correlação com esse feminino. Se você, homem, está assistindo também, todos nós temos essa energia feminina e masculina, né, por dentro. Mas vocês, mulheres, nós todas, né, essa conexão nossa com a pelve, que você falou assim, gente, como é bom voltar para o corpo, estar nesse corpo e essa conexão que a gente precisa fazer movimentos no corpo, porque a gente está na matéria, a gente está encarnado, a gente está fisicamente aqui. A gente não pode ficar só no mundo das ideias, como ela falou, né? Eu vou ficar só meditando. A gente está aqui para fazer alguma coisa. Você está aqui para construir algo, construir alguma coisa. Cadê essa sua energia criativa, sexual, que está tudo conectada, né? Financeiro, sexual, criativo, tudo conectado no mesmo rumo, né? Então, essa parte que você traz, um trabalho de corpo mesmo, para trazer essa correlação da pelve. Eu vi que você traz também um desenho, né? Garganta, cordas vocais, a pelve, tudo a ver, né? É impressionante se a gente olhar uma foto das nossas cordas vocais e da nossa pelve, é muito parecido, você nem diferencia um do outro, assim. E a expressão da mulher no mundo tem muito a ver com a nossa potência sexual, quanto que a gente se sente bem com o nosso próprio corpo, né? Normalmente as mulheres que são mais reprimidas sexualmente, elas não têm muita voz. Quando uma mulher vive um relacionamento tóxico, não se apodera da sua sexualidade, não goza, não tem orgasmos, não cicla, ela fica sem voz no mundo também. Não é só na sua intimidade, porque, na verdade, tudo é de dentro para fora, né? Então, a forma com que você se relaciona com o seu corpo, com o seu ventre, com a sua intimidade, com o seu emocional, vai refletir na forma com que você se relaciona com o mundo. Então, eu gosto muito de lembrar a importância, lá vai mais um tabu sendo quebrado, de gozar, de conhecer o seu corpo, de pegar um espelho, olhar para a sua vagina, olhar para a sua ioni, conhecer cada pedacinho dela, conhecer o seu clitóris, conhecer o seu canal vaginal, conhecer os seus lábios internos, os seus lábios externos. Muitas vezes, os homens ou companheiras com quem você se relaciona na sua vida já viram muito mais vezes a sua intimidade feminina, o seu órgão, do que você mesma. Conhecem mais do que você mesma. E muitas mulheres ficam em relacionamentos onde elas não são olhadas, onde só a outra pessoa se importa com o prazer dela, principalmente quando essa outra pessoa é um homem, né? Só se importa com o prazer dele e não tá nem aí pro seu prazer. Ele faz lá o que ele tiver que fazer, depois que ele tem o orgasmo dele, tchau. E você fica lá achando que é por isso. Finge orgasmo. Eu vi uma pesquisa que falava que mais de 90% das mulheres já fingiram orgasmos na sua vida. Então, finge orgasmo para agradar o outro e esquece de si. Consigo, muito difícil já aceitar. Tá fervendo aqui a mulher já tá fervendo, mas isso é verdade. Se a gente tá com a voz abafada, a gente precisa observar a sociedade, o que tá doente, né? Porque às vezes a gente tá falando assim, a Terra tá doente, o planeta, você mesmo já falou isso várias vezes, o mundo tá doente, a sociedade está doente, as mulheres estão doentes porque tá tudo abafado. Por isso que eu acho que também essas águas vêm tão sujas, trazendo essas catástrofes, porque precisa emergir
tudo isso que está soterrado, a sensação que me dá, está tudo soterrado, tudo abafado, sua voz, o que você gosta, o seu prazer, você não expressa, não coloca para fora, e aí o que precisa? Bota isso para fora, tá tirando a poeira debaixo do tapete, né? Pode parecer uma visão muito, nossa, credo, que horror, né? Mas, às vezes, tem alguns pontos que precisam acontecer na vida e na sociedade para a gente dar um salto, para a gente trazer transformação de fato, né? Se não acontece um chacoalhão, as pessoas não acordam. Não acordam para a vida, não acordam para o corpo, não acordam para quem elas são, para sua autenticidade, e fica todo mundo morno, aquela coisa sem graça, aquela coisa que você acorda, não sabe nem para que você está acordando, vai fazer o que da vida, qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Enfim, também tô revoltada com você aqui. Aí começa a subir um negócio, né? Mas é isso. Bora. E eu gostei muito de uma coisa que você correlacionou com a parte feminina e a neurociência. Vamos entrar nesse assunto, né? Porque aí fala muito da sociedade. Porque, gente, a gente está falando de uma coisa que é o inconsciente coletivo. E às vezes a gente pode achar que é só uma pessoa, uma região, uma família. Não, isso aqui é inconsciente coletivo que está acontecendo no planeta todo, nessa vibração geral, né? E quando a gente traz isso, eu gostei muito de um assunto que você trouxe, que é o jeito que a sociedade trata o órgão feminino é o reflexo das mulheres na sociedade. Eu falei, nossa, é isso. Essa frase é maravilhosa, né? A forma com que a sociedade trata o órgão feminino é o reflexo das mulheres naquela sociedade. E você complementa ainda, a sociedade, se está muito agressiva, é porque as mulheres estão muito submissas ou foram colocadas nesses lugares e aceitaram esses lugares. Falta assumir o seu posto, sair desses lugares de submissão e assumir sua voz, assumir seu talento, seu dom, para que veio, né? Me fala aí sobre isso. Se a gente for ver hoje, a sociedade preza pela mulher que não menstrua, pela mulher que toma um anticoncepcional, pela mulher que usa absorventes descartáveis. Então, são indústrias bilionárias que movimentam esses dois pilares de destruição da saúde feminina. E eu sei que muitas pessoas podem me condenar quando eu falo isso, porque o anticoncepcional ele ainda é visto e é usado para tratar muitas doenças, né? Só que, na verdade, eu preciso te falar a real. Na verdade, o anticoncepcional não trata nenhuma doença. O que ele faz é mascarar os sintomas daquela doença, mas ele não está indo no que originou essa doença e curando o problema que fez com que você passasse por essa doença. Então, tem casos muito pontuais que realmente você vai precisar tomar um anticoncepcional, mas assim, é muito menos do que o que a gente vê por aí hoje em dia, né? Então, a gente vive numa sociedade de ionis, abafadas, doentes, que não ciclam, com mulheres que às vezes passam a vida toda tomando um anticoncepcional, que bloqueia a sua ovulação, para no momento que chegar a sua menopausa, você passar a tomar aqueles hormônios que você passou a sua vida inteira bloqueando, porque você não quer envelhecer. Então, a nossa sociedade está assim. Às vezes as meninas nem tiveram ainda a primeira relação sexual, já começam a tomar anticoncepcional para cuidar de espinha, porque tá com o ciclo irregular. Esse negócio de ciclo irregular com mulheres que menstruam há menos de 8 anos não existe. Nosso corpo ele leva um tempo para aprender a ciclar. Claro que existem casos e casos, cada um tem que ser olhado individualmente, cada mulher é um ser humano único. Porém, as meninas, igual quando um bebê começa a andar, vamos pensar nessa analogia. Uma criança começou a andar, ela não vai sair correndo nos primeiros passos que ela der. Ela vai dar 3 passos, vai cair, vai voltar a engatinhar, depois vai andar mais um pouquinho, vai se apoiar nos lugares. Quando ela começar a correr, ela vai levar uns tombos. Então, o nosso ciclo é a mesma coisa. O útero que acabou de começar a menstruar, ele está aprendendo. Pode ser que ele atrase um pouquinho no próximo mês, pode ser que ele adiante um pouquinho no outro. Leva alguns anos até a gente poder afirmar que uma mulher tem um ciclo irregular, que uma mulher tem síndrome do ovário policístico, por exemplo. Isso não é uma coisa que dá para se afirmar quando a menina acabou de começar a menstruar. E a gente vê muito isso por aí, né? Então, não, ela está com ciclo irregular
mete anticoncepcional. Os pais estão morrendo de medo que ela engravide, mete anticoncepcional. Ao invés de dar educação, educação menstrual, educação sexual, que vai ensinar com que ela use o seu ciclo a seu favor. Nossa, isso você me remeteu aqui lá nas culturas passadas, nem precisa ir muito longe. Minha mãe, minha avó, eles tinham... Falando em tabus, né? Vamos já quebrar os tabus. Não podia falar em menstruação, né? Minha avó conta que a casa cheia de mulheres, e as mulheres, quando menstruavam, aqueles panos, aqueles tecidos nas bacias, tinham que passar tudo escondido para os homens não verem. Parece que matou alguém, né? Pois é. E aí tinha que lavar escondido, né? Uma coisa assim, que o sangue é sujo. Essa coisa que você estava falando aí, né? A sociedade masculina, ela teme o sangue, na verdade. Teme o sangue. Se a gente for olhar para as culturas mais antigas, a gente vê muitos rituais, cerimônias, onde o sangue era usado como oferenda, né? Para fazer magias. Sim. E a mulher é o único ser que tem acesso a um sangue sem sofrimento, né? E isso apavorou muitos homens. Então, eles ficaram com medo desse poder feminino. E dá para entender. Até porque quando a mulher ela não se trabalha e não aprende a canalizar essa energia, ela pode ter episódios de histeria, né? Que é o que dizem. Inclusive, a própria palavra histeria vem de histeron, que é útero em grego. Então, já é uma palavra ligada à mulher, né? Então, olha só. Pois é. Então, a gente está nesse movimento de lembrar que, na verdade, a menstruação, não só ela é importante para a sua saúde física, corporal, estamos na Terra, precisamos cuidar do nosso corpo, ela é fundamental para a sua saúde física, como para a sua saúde emocional, para a sua saúde espiritual depois, né? Primeiro físico, depois a gente cuida do emocional, depois a gente vem para o sutil espiritual. E é fundamental ter esse olhar de que realmente o seu sangue, a sua menstruação, ele não é sujo. Na verdade, o seu sangue, ele é como se fosse um mapa de como está a sua saúde. A cor, o cheiro, o fluxo, tudo isso indica alguma coisa, que é o que eu estava te falando da linguagem do nosso corpo. Ele não fala português, mas ele vai mudar o cheiro, ele vai mudar a cor, ele vai mudar a textura, ele vai mudar a intensidade. E isso tudo está te mostrando alguma coisa. Ele vai mudar a lua do céu que você menstruar. Né? Se você menstruar na lua nova é uma coisa, menstruar na lua cheia é outra história completamente diferente. E claro que eu poderia ficar aqui falando sobre o que significa cada um deles, mas o principal é você fazer esse estudo com você mesma. Então, nossa, menstruei na lua cheia esse mês. Escreve como foi, escreve o que está acontecendo na sua vida, escreve como você se sentiu. Depois você vai ver que daqui a 2 anos você vai estar menstruando em outra lua, provavelmente, e você vai poder comparar, você vai poder fazer esse estudo. Então, ele é um estudo que não é tão difícil de aprender, mas que leva um tempo até você poder ter material para você se analisar e se basear nos seus próprios sinais, e não no que alguém chegou e falou que isso significa aquilo. Não, você vai ver no seu corpo, você vai ver na sua vida o que é que isso significa. Que é o que eu trabalho na minha mentoria, o que eu trabalho com as pessoas que se atendem comigo, é dar essas ferramentas para que você possa ter a sua autonomia, desenvolver a sua autoridade interior, que é um assunto que é muito pouco falado hoje em dia, né? A gente tem que sempre ficar profissional em alguma coisa externa, mas e na nossa autoridade interna? E como funciona o nosso corpo e o nosso ser? Que é o mais importante, na verdade, para você poder ir para o externo. A gente estava comentando aqui, antes de começar o episódio, tantas pessoas que a gente atende que não tem esse contato direto, né? E às vezes fica num deslumbre que está evoluindo, num deslumbre que está ascendendo, mas está esquecendo o principal, que é o contato aqui com o que a gente tem na matéria, né? Isso é muito comum da gente ver muitas pessoas que vão para a meditação, que vão para esse mundo do autoconhecimento e ficam deslumbradas, ficam nessa febre do amor, e que é maravilhoso mesmo, assim. Eu, como já cresci um pouco nesse meio por conta da minha mãe, que sempre, desde muito novinha, já me trouxe esses saberes, eu não tive muito esse choque, mas eu vi muitas pessoas que realmente, quando saem assim, do mundo careta, 100% banalizado, no sentido de realmente não ter um contato com a natureza, com uma espiritualidade, só pensar em aparências, em coisas mais superficiais da vida, quando encontram um grupo ou pessoas que têm
buscam essa conexão, esse respeito, ficam deslumbradas. E é super compreensível. Mas você só meditar, você só intencionar, só fechar os olhos e sentir essa conexão espiritual e não olhar para a sua saúde física é uma ilusão, porque esse mundo aqui, ele é o mundo da matéria. O nosso corpo é a nossa primeira casa. Então não adianta você sentir que você está acendendo a sua Kundalini e, na verdade, a sua vagina está doente. E, na verdade, você não cicla, e, na verdade, você não se conecta com o seu corpo, e, na verdade, você usa um OB que tem um monte de químicos, de pesticidas, que deixa a sua vagina toda abafada, e o seu corpo está falando, olha para mim, e você está achando que você está se iluminando, mas, na verdade, você não está nem cuidando aqui, ó, do passo 1, que é matéria, que é o seu corpo. Uhum. E às vezes vai buscar ajuda ou médicos para remediar uma coisa, né, que não olhou a raiz, né? É. E hoje em dia a sociedade coloca muito a mulher como dependente de alguém externo para a sua saúde. Então, às vezes você chega no ginecologista e ele nem te fala nada, já vai olhando ali a parte mais íntima do seu corpo, como se nada, e te passa um diagnóstico. E você acredita cegamente, porque afinal a pessoa é médica, então ela é uma autoridade em relação a você. Uhum. E você nem vai atrás de entender as raízes daquilo, ou mesmo ir atrás de desenvolver uma autonomia, né, em ginecologia natural, que é um assunto que está surgindo e está em crescente expansão agora, porque você vê, nos livros de história, o próprio clitóris, que é o órgão de prazer feminino, ele era excluído da anatomia feminina. Não tinha. Tinha lá o desenho de uma vagina, não tinha o clitóris. Faz menos de 100 anos que tem clitóris nos livros de anatomia. Porque é um órgão puramente dedicado ao prazer feminino, então ele não tem utilidade. Então a gente está nesse momento de resgatar a nossa potência, né? O nosso lugar como mulheres que conhecem o seu corpo, que sabem cuidar da sua saúde, né? Não é tão difícil assim você conhecer os sinais do seu corpo quando dá uma candidíase, uma infecção urinária, muita cólica. Tem tantas formas naturais da gente cuidar disso, que é o que eu gosto de ensinar para as pessoas. Não é para você depender de ninguém, é para você aprender a ter autonomia sobre o seu corpo e não depender do que alguém vai te falar. Porque se você for num médico mais careta, que não tem essa visão, ele vai simplesmente te falar para você tomar um anticoncepcional e acabou todos os seus problemas. Uhum. E pode ser que você, na sua ingenuidade, tome um anticoncepcional e realmente os sintomas vão mudar, mas você não está olhando para a verdadeira origem do que está acontecendo dentro do seu corpo e não está cuidando de você de verdade, né? Então, a gente está nesse momento de despertar essa consciência de que, mulher, olha para sua vagina, se comunica com ela, conheça seu corpo. Maravilha. Mesma coisa o DIU, né? O DIU é polêmico também, né? O DIU é polêmico também. O DIU de cobre, ele é um excelente método contraceptivo, apesar de que ele não deixa de ser um corpo estranho dentro do seu corpo. Então, tem mulheres que vão se adaptar muito bem, mas tem mulheres que você vai sentir que a sua cólica vai aumentar, que o seu fluxo de sangue vai aumentar, pode ser que você sinta mais dor durante a relação. Então, realmente vai de mulher para mulher. O DIU Mirena, o DIU que já tem hormônio, aí ele cai nesse mesmo lugar do anticoncepcional hormonal, né? Ele anula o seu ciclo, você não cicla. E nós temos que ter esse resgate de voltar a ciclar. Esse ponto, Maria, ele é um ponto que eu acho muito importante de dar uma ênfasezinha especial, porque a gente foi ensinada só a apreciar os verões. Então, a gente quer sempre estar bem, a gente quer sempre estar linda, sorridente, social, agradável, né? A mulher, ainda mais do que o homem, tem essa necessidade, essa cobrança da sociedade de agradar. Mas a gente precisa voltar a apreciar os nossos invernos, os nossos outonos. E isso é a menstruação, sabe? Esse lugar de você sentir essa queda hormonal que vai te dar um estressinho maior, que vai te dar uma tristeza, uma sensibilidade maior. E ao invés de olhar isso com desgosto e como se isso fosse um problema, o que estiver acontecendo com você, acolher o seu próprio inverno interior, acolher o seu outono interior. E depois disso você vai ver a beleza que tem por trás daquele sentimento aparentemente ruim, o quanto que você tem para aprender com aquilo, com aquele momento, com aquele sentimento. Pode ser que você fique menos produtiva no seu trabalho.
Mas isso não tem que mais ser o termômetro para se isso é bom ou não. A gente precisa permitir descansar, né? Também tem isso, porque se a gente vira um trator, que é o papo que a gente estava falando no início, todo mundo só quer fazer, entra no masculino distorcido, né? Que é o contraponto também, e aí não se permite descansar. O que a gente vem falando muito aqui nos episódios é o tempo da guerra acabou, o tempo da luta acabou. Mulheres podem descansar, podem tomar esse posto de descansar também. Mulheres, falam para mim, falam para todos nós, porque a gente às vezes entra num negócio de fazer, que a gente esquece de, peraí, eu preciso conectar de novo comigo, eu preciso conectar com a minha intuição. E esses momentos aí também, lembrando na história, né, são os momentos mais fortes intuitivos, né, de canalização intuitiva, quando a gente está no nosso ciclo, no nosso período. Tem alguns relatos de histórias que tribos, né, as mulheres se reuniam para canalizar nesse momento, para trazer as visões estratégicas para os homens. Né? Exatamente. E os homens, eles valorizavam esse momento. Então, quando a mulher menstruava, em alguns lugares ainda isso acontece, você não tem a obrigação de cozinhar, você não tem a obrigação de cuidar de filho, de cuidar de casa, não. Você vai para a natureza, você vai para o seu ambiente, um lugar que você vai estar sozinha ou com outras mulheres que estão na mesma fase que você. E normalmente elas voltavam falando o que tinha que plantar, se tinham que mudar de região, quando que ia chover, o sexo do bebê que ia nascer, quem ia engravidar. Porque você fica mais sensível. Você fica mais sensível, você é mais intuitiva. E, claro, hoje, se você se recolher para menstruar, você não vai falar, nossa, tenho que mudar de cidade porque vai vir aqui uma avalanche. Pode até ser que isso aconteça, mas pegando para o lado mais prático, real, de uma mulher que vive no século XXI, se você se recolher no seu período menstrual, as suas intuições, elas vão ser sobre a sua vida, sobre o seu momento, sobre a sua conexão com o sutil, com Deus, a sua conexão com o seu corpo. Pode vir de tudo, eu não vou classificar o que é. Mas se você tiver essa atitude de cuidar do seu sangue menstrual, não jogar ele no lixo como se ele fosse uma coisa nojenta, não, cuidar realmente, olhar para ele, ver a beleza que é o seu sangue menstrual. É aquele sangue que ia nutrir o seu filho se você tivesse engravidado naquele mês. É um dos melhores sangues do seu corpo. Você entregar para a terra, cuidar realmente. Só de você não jogar no lixo, não desprezar como se fosse uma coisa que suja, isso já vai, você vai ver que isso já vai trazendo mudanças no seu relacionamento com você mesma. E feito isso, você segue então para transformação com o mundo, mas primeiro sempre com você mesma, né? Primeiro dentro, depois vem o fora. Essa é a minha abordagem, assim, o que eu gosto de ver. Eu queria que você trouxesse um pouquinho também a relação da alimentação, né? Você começou a falar também, uma outra forma de nos nutrirmos, não só de alimentação, mas também de expressões, séries, vídeos, filmes, música, né? Tudo isso é alimento, né? Tudo alimento isso é alimento. Para o corpo, para a alma, para o nosso instinto, para a nossa alma, né? De forma geral. Então, a gente não se alimenta só de comida, a gente se alimenta do que a gente ouve, a gente se alimenta do que a gente pensa, a gente se alimenta das presenças que a gente compartilha. Então, falando o primeiro ponto da alimentação, o segredo para não ter cólica é cuidar uma semana antes de menstruar da sua alimentação. 95% dos casos vão se resolver aí. Não fazer uma alimentação inflamatória, né? Reduzir laticínios, glúten. Você vai ter que observar no seu corpo o que é que te inflama, mas esses são clássicos. Cuidando uma semana antes, introduzindo alguns chás, dependendo do seu momento, tem os mais indicados. Isso a gente vai ver caso a caso. Mas esse é o segredo na parte física. Na parte sutil, eu tenho muita conexão assim, com esse aspecto musical. Realmente é uma parte muito importante da minha vida. É um caminho, eu sinto, de muita entrega, assim. E a música, ela tem esse poder de acessar o nosso emocional, né? Acessar um lugar dentro de nós que nos emociona. É a linguagem universal, né? Assim, que todo ser humano sente. E hoje em dia a gente está vendo esse movimento de uma música medicina, né? Uma música que traga letras que conectam, que tem
um significado mais profundo, que te fazem refletir sobre a vida, que te fazem se conectar com o seu interior. Se a gente for ver, a maioria das músicas que são ouvidas hoje em dia, a gente pode ter uma ideia do nível de consciência que a sociedade está, né? Tanto que antigamente, quando uma cultura queria se sobrepor sobre a outra, eles matavam os artistas, os músicos, os filósofos, porque era quem ia formar a cultura daquela sociedade. Então, chegava uma outra, eu não sei se já era país ou tribo, que queria se impor sobre um território, eles começavam violentando as mulheres e acabando com as pessoas que sustentavam a cultura daquele lugar. Então, a música ela tem muito esse papel. E eu gosto de unir a música com o meu trabalho de mulheres, porque primeiro tem esse lado, né, da nossa expressão no mundo, então de você poder colocar a sua voz no mundo, assim como esse lado de sensibilizar o seu coração, o seu ser, para que você possa receber essa medicina também do lado sutil, porque o nosso ventre, o nosso útero, ele é um órgão muito inteligente. Para mim, igual nós somos seres humanos sencientes que vivemos na Terra, o nosso útero ele é um ser sensível que vive dentro do nosso corpo. E ele não se cuida somente das coisas práticas, materiais, de alimentação, de chás, apesar disso ser fundamental, mas também da parte intuitiva, sensitiva. Assim como a meditação que eu fiz quando a gente se conheceu, que eu recebi depois depoimentos muito maravilhosos daquele momento. Foi simplesmente conexão sutil, foi trabalhando o emocional, o sutil, o espiritual, mas que ele reflete no nosso corpo, né? Sim. A gente está nesse caminho de cada vez mais enxergar a integração que o nosso emocional tem no nosso físico e vice-versa. E frequências, né? Eu senti a sua meditação que você conduziu lá como uma frequência mesmo que veio e tal. Quem sabe no final desse episódio você traz uma surpresa para o pessoal. E eu queria muito que você contasse um pouquinho, não sei se faz parte das suas práticas, a vaporização do útero. Para quem está assistindo, nunca ouviu falar, ou que poderia fazer em casa, como que poderia ser? A vaporização uterina ela é uma prática muito antiga, milenar, que consiste no ato de você trazer o vapor da água para o colo do seu útero, né? Então, para fazer, né, você tira a sua calcinha, bota uma saia longa, você vai ferver uma água como se você fosse fazer um chá. E aí você coloca num potinho e você fica de cócoras ou de 4 com a sua vagina em cima desse potinho que vai estar com a vaporização. Você pode fazer a vaporização só com água, porque já funciona. A água é medicinal. Ah, sim. Se você nunca fez, eu até indico você começar a fazer só com água. A minha mãe chama do chá de si mesma. Olha só. Boa. Quando você vai fazer ou beber uma água quente pura ou fazer uma vaporização sem nenhuma erva, trabalhar a própria medicina da água no colo do seu útero. É maravilhoso. E aí depois você pode começar com uma camomila, que é uma erva que todas as mulheres podem usar, não tem contraindicação. É uma erva maravilhosa para você iniciar. A calêndula também. Aí você já vai estar unindo a medicina da água com a medicina daquela erva e deixando ela vir para o seu ventre. Primeiro que é uma delícia, esse calorzinho na região do nosso útero, é maravilhoso. Não é indicado para quem está com candidíase, porque quando você tem candidíase, o ambiente quente e úmido ele favorece que piore. Então, realmente, essa é a única ressalva. Assim, grávidas? Né? Grávida não tem problema, pode fazer, maravilhoso, inclusive. Claro, você vai sentindo no seu corpo. Talvez para as mulheres grávidas que já estão de mais de 6 meses, o difícil pode ser a posição, né? Ah, sim. Tem alguns banquinhos de vaporização que ajudam, mas é uma medicina super simples de fazer. Quais ervas? Sem custo. Assim, para indicar de uma forma geral, eu diria que a camomila e a lavanda são as melhores. Aí, se tem alguma coisa específica acontecendo com essa mulher, aí, dependendo de cada caso, aí a gente indica outras ervas, mas para analisar a história, o momento ali daquela mulher. Agora, a camomila e a lavanda, elas são coringas. Elas vão bem com todo mundo. Legal, legal. E também a gente estava conversando esses dias nos grupos sobre a Terra, o planeta está muito denso, né? Está acontecendo tanta coisa que tem uma densidade emocional que gritando, e a gente precisa trazer a nossa inteligência emocional nesse momento, começar a fazer terapia, é super importante. Quem não faz, quem está ouvindo aí,
não faz. Comece a fazer, porque isso aí é uma coisa para a vida. E aí a gente comentou lá sobre Yoni Eggs. Você também tem essa prática? Uhum. Eu gosto dos Yoni Eggs. Para mim, eles sempre vieram em momentos bem pontuais. E para mim, ficar com o Yoni Egg é muito intenso. Então, eu não consigo, tipo assim, ficar 3 dias direto, sabe? Para mim, cada minuto que eu tô com o Yoni Egg, eu tô conectada ali, sentindo ele. Mas é uma experiência muito pessoal de Você cada não dorme. mulher. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, né? São as pedras, os cristais em formato de ovo, né? Que você introduz dentro do canal vaginal. Mas isso é realmente um aspecto que é muito íntimo de cada pessoa, né? Tem mulheres que colocam e esquecem que tá lá dentro e conseguem sair, trabalhar, dorme, acorda, fica dias com Yoni Egg. E tem outras pessoas que são mais parecidas comigo, assim, que... É muito intenso. Então não fica tanto tempo. Entendi. Eu gosto de dormir com Yoni Egg, mas aí é de cada um sentir como funciona, né? Sim. E como melhora eu sinto uma melhoria funcional. No emocional, da parte física também. Isso daí aí já é 100% pseudociência, né? Mas funciona. É o lado intuitivo das mulheres, o lado da magia dos cristais, dessa conexão com o reino mineral, que é uma parte fundamental da vida na Terra, né? O reino mineral. Inclusive, acho que foi o primeiro reino, acho que veio antes do vegetal, veio o mineral, né? Então, mas não tem, assim, um embasamento, né? O que tem são relatos incríveis, né? Uma das minhas grandes amigas, companheira mesmo, assim, de vida, ela tinha muita candidíase, ela usou o Yoni Egg uma vez e nunca mais teve. Olha só. Mas vai explicar. Tem que experienciar. Então, se permitam, né? Eu acho que são práticas naturais que as pessoas que estão ouvindo podem se permitir experimentar em casa, começando com calma, ou buscar o auxílio terapêutico, né? Isso. Agora, a primeira coisa é a sua relação com o seu ciclo menstrual. É, assim, o passo 1. Largar absorventes descartáveis, principalmente esses de farmácia normais. Tem uma ou outra marca que fazem absorventes descartáveis de um algodão orgânico, sem pesticidas, mas é raridade. Esses de farmácia comuns, o AB é o pior até, que você coloca dentro, eles são receita para você ter um problema no futuro. Então, na pandemia a gente usava máscara e não era horrível ter que ficar o dia inteiro com aquela máscara abafando a nossa boca? Né? A nossa vagina, a nossa ionia, ela respira. E você ficar no período que você mais precisa deixar livre, que é quando o seu corpo está pedindo para aquele sangue sair, você colocar uma coisa cheia de agrotóxico, que abafa o seu canal vaginal, que pode aumentar o seu fluxo de sangue até 40%. Tem gente que diz até 60%. Sério? Ou seja, cólica aumenta também, porque vai estimular a parede do seu útero a se contrair mais, né? O sangue sair mais. Uma substância horrível que tem a dioxina, que eles usam para branquear o algodão e que ela é super cancerígena. Então, elimina essa parte da sua vida. Eu gosto dos absorventes de pano, das calcinhas menstruais ou do coletor menstrual. Eu, particularmente, não uso coletor menstrual porque eu gosto de deixar o sangue sair. Mas o coletor, ele é o mais prático de todos. Eu tenho isso. É super prático, assim, é maravilhoso. Para quem se adapta bem, ele é, assim, sensacional. E aí, o que eu indico para quem usar coletor é você sai com 2 garrafas na sua bolsa. Quando você for no banheiro, você pega o sangue que está no seu coletor, coloca em uma garrafinha, fecha. Com a outra garrafa vai ter com água, você passa uma aguinha e aí coloca de volta o coletor. Lembrando que sempre tem que deixar ele fervendo na água antes de você usar, pelo menos uma vez por mês. Não, peraí, vida moderna, Luísa. Fala. Eu vou levar 2 garrafas na bolsa. Isso, 2 garrafas na bolsa. Porque você não vai jogar o seu sangue na privada, entendeu? Você vai pegar esse sangue e vai ser o seu momento de autoconexão, de contato com você mesma. A hora que você for... Se você morar em prédio... Então, eu vou andar com uma garrafa de sangue na bolsa. E uma de água. Tudo de boa. Isso. Você só não vai deixar ela em cima ali na mesinha do café, quando você for pedir um café. Imagina a cena. Mas você vai deixar ela na sua bolsa. Porque o seu sangue menstrual, ele é o néctar de tudo que você vivenciou aquele mês.
Na minha experiência, no primeiro dia, ele é um sangue de mais liberação, de purificação. E no segundo dia, no terceiro dia, ele já é um sangue de nutrir a vida. Então, eu gosto de, no primeiro dia da minha menstruação, eu intenciono tudo aquilo que eu quero sentir se purificando, né? Decompondo. Eu entrego na terra e peço mesmo, assim, de coração, como se eu estivesse conversando com a Mãe Divina, com a minha... Faz um ritual pessoal. Faça um ritual pessoal. Mãe Terra, pega esse sangue aqui e todas essas emoções que foram difíceis para mim, tudo isso que eu passei que me trouxe dor, de alguma forma nesse mês, as dificuldades que eu tive, transmuta, regenera, transforma. Né? Igual quando uma folha seca cai na terra e depois ela vira adubo e solo fértil para uma semente nova crescer. Plantando a lua mesmo. Isso. E aí, nos outros dias, aí eu já pego esse sangue e uso como um adubo fértil para os meus sonhos. Então, aquilo que eu quero ver realizar na minha vida, né? Aí eu já me conecto com essa intenção e faço essa entrega. Canto. Tenho alguns cantos específicos que eu ensino para as mulheres que me acompanham, que fazem os grupos comigo. Alguns cantos que ritualizam o momento de entrega do sangue para a terra, né? E que não interessa assim, se você é cantora, se você não é cantora, se você canta bem, se você não canta. O que importa é a sua intenção ali naquele momento, a sua oração, né? É o seu coração ali na mesa. Maravilha. Gostaram aí da dica? Quem teve dúvida pode escrever aqui que a gente responde, né? E eu não sei se existem esses cantos aí para a pessoa pesquisar na internet. Aí você vai ter que chegar um pouquinho mais pertinho de mim. Procurem a Luísa para a gente poder trazer essa informação também certa, né? Eu tô gostando muito desse papo, mas eu tô querendo puxar você pra gente fazer uma conexão profunda. Lá vamos nós. Uma conexão profunda, sério. Gente, o que essa mulher tem... Vou nem falar, porque eu vou deixar vocês sentirem o que é isso. Mas antes da gente fazer alguma coisa, você quer deixar seus trabalhos? Quais são suas redes? O que tá por vir aí? Eu tô para lançar agora a mentoria O Despertar do Ventre. Olha. Que vai ser uma jornada com mulheres que realmente querem se conectar com o seu corpo de uma forma mais profunda. Então, ao invés de fazer... Eu ia fazer uma coisa bem mais simples, mas eu enxerguei que para o que eu quero entregar, não tem como ser uma coisa assim de 1, 2 encontros, né? Então, vai ser um acompanhamento de 4 meses para que a gente possa aprender a percepção da fertilidade. Então, mais de 10 métodos contraceptivos não hormonais que eu vou ensinar e vou mostrar várias opções que a gente tem. O pilar é a percepção da fertilidade, que é você conhecer o seu corpo. E ao invés de você usar um aplicativo que vai te falar quando você vai menstruar, quando você está fértil e o aplicativo ele pode errar, você conhecer os sinais do seu corpo, porque os sinais do seu corpo não erram. O seu corpo ele vai falar, estou para ficar fértil, estou fértil, não estou mais fértil. Então, se você tem essa consciência, você impede 99% as chances de uma gravidez indesejada. Tem 1% Deus, mas 99%, 99,9% funciona. Então... Mas é um estudo que é isso, eu quero estar perto, eu quero estar acompanhando as mulheres, porque afinal a gente está mexendo com uma coisa muito séria, que é a possibilidade de você engravidar. Sim. Então, é importante ter essa consciência de realmente levar isso a sério, né? Ter um comprometimento, e eu quero poder estar acompanhando um pouco mais de perto. Por isso, online? Por isso que eu decidi fazer isso de uma forma, né, mais intimista e podendo acompanhar cada mulher. A gente vai trocar de tudo nessa mentoria, assim. Mas você poder, por exemplo, mandar uma foto do seu muco e falar, nossa, esse aqui é o muco qual? É o fértil? É o na transição para o fértil? Já parou a minha fertilidade? Então, a gente vai estudar tudo isso, né? A altura do colo do nosso útero, o nosso muco, os sintomas físicos do nosso corpo, a nossa temperatura... A gente tem muitos instrumentos para aprender a observar a nossa fertilidade. Então, esse é um pilar dessa mentoria. E feito isso, que vai ter um uso muito prático e maravilhoso na vida das mulheres que estão na sua fase fértil, no sentido até você entrar na menopausa, né? Na sua vida fértil. Também trazer o lado mais intuitivo e sensitivo. Então, trazer esses cantos, trazer meditações... trazer esse olhar mais sensitivo para a nossa história de vida,
Muito bom. Para o nosso acolhimento com tudo que já se passou, a nossa linhagem feminina. Vou trazer alguns pontos muito importantes de trabalho nesses sentidos. E também, um outro ponto que é fundamental é esse ponto de voltarmos a ciclar, a valorizar nosso sangue e a ter autonomia em ginecologia natural. Então, também vamos olhar para as questões das mulheres que estão no grupo e eu vou ensinar como é que a gente cuida daqueles sintomas que aparecerem nas mulheres no grupo e alguns clássicos que praticamente todas as mulheres já passaram ou vão passar em algum momento na vida, como você cuidar disso de uma forma natural, sem depender de outras pessoas. Claro que é importante você ter um acompanhamento, principalmente se for algum sintoma mais grave, né? Mas tem muita coisa, mulherada, que a gente não depende de ninguém além da gente para se cuidar e para manter a nossa saúde. Então, não só cuidar para quando a sua saúde se deteriorar, mas saber manter a sua saúde cada vez mais elevada, né? Então, esse trabalho ele vai ser nesse sentido. Eu sinto que ele tem muita conexão com Maria Madalena. Sim, quando eu comecei a estruturar o que seria esse trabalho, o tempo todo a figura dela ficava aparecendo para mim. Eu olhava no relógio, eu sempre via 22h22, 2h02. Dia 22 é o dia de Madalena, né? 22 de julho. E ela que foi a grande companheira, né, de Cristo. E tem um livro maravilhoso que chama O Evangelho de Maria, que é a própria tradução, né, do aramaico, do francês Jean-Yves Leloup, que narra coisas fundamentais da história que foram apagadas pela igreja, né? A igreja só olha para Cristo como sagrado, mas, na verdade, o Cristo ele tinha a sua sacerdotisa do lado dele, que era Madalena. Então, esse trabalho com as rosas, que é um trabalho que eu sou apaixonada, né? A gente estudar a medicina de cada uma das rosas. E aí a gente traz esse lado mais das sacerdotisas também, de conhecer os aromas, esse trabalho com aromaterapia. E essa força realmente do feminino que está reacendendo e que vem realmente para transformar não só a sua vida e a sua relação com você mesma, para melhorar, mas para exalar essa fragrância para o seu entorno, né? Nossa, eu quero fazer um outro episódio com você pra gente falar sobre as rosas. Que eu sei que lá também desse evento a gente saiu com um negócio de rosas. Foi, ali, né? Um estudo profundo sobre as rosas. Então, também tem coisas boas pra gente poder trazer desse assunto. Tem mais uma coisa que eu queria falar, Má, que é a importância da educação menstrual para as meninas. Então, hoje em dia, são poucos os lugares que a gente vê que valorizam uma educação menstrual para as jovens. Né? Esse é um trabalho que eu faço, já fiz alguns grupos em escolas e estou alimentando esse trabalho para que ele cresça, porque é onde eu enfrento mais tabus hoje em dia, mais resistência, mais medos. Medo dos professores, medo dos pais, de que, vai falar de sexo, né? Não. Tabus. Não. Tabus. Mas não é falar de sexo, né? É falar sobre o ciclo da mulher, que é uma coisa assim que elas merecem saber, porque faz parte da vida delas, vai fazer parte das vidas delas eternamente até ela parar de menstruar, e depois vai mudar essa relação, né? Mas vai ser aí pelo menos uns 35 anos que ela vai ter que conviver com a menstruação dela. Vai conviver de que lugar, né? Vai ser um lugar de, que horrível, vou ter cólica todo mês, não vou conseguir fazer as coisas que eu quero, vou sangrar. Que saco! Ou vai ser um lugar de, deixa eu me conectar com o meu corpo, deixa eu me conectar com o sagrado que existe dentro de mim, deixa eu cuidar da minha natureza feminina. Então, esse é um trabalho fundamental. Meu Deus do céu, como eu quero apoio de mães, de mulheres que têm contato com essas jovens, com escolas, para que a gente possa introduzir esse trabalho dentro das escolas, né? Vamos abrir essa rede, vocês que conhecem, sabem de meninas. Qual a faixa etária? Não tem faixa etária. Desde um pouquinho antes de menstruar, 10 anos, 9, 10 anos, até início da vida sexual, 16, 17, 18 Realmente anos. é importante, porque o que a gente vê aí da cultura e a forma que as mulheres se formam a partir de então, tudo distorcido, né? Tem um livro que chama O Seu Sangue é Ouro, onde a autora ela explica como a relação da sociedade com a primeira menstruação
das mulheres daquela sociedade reflete na relação da sociedade com a terra, com a natureza. Então, ela traz vários casos de culturas que enxergam a menstruação como um momento sagrado e que, quando a menina tem a sua primeira menstruação, ritualizam esse momento. Como são sociedades que têm uma relação boa com a terra, que cuidam da natureza, que preservam, que têm consciência ecológica, e aquelas sociedades que encaram a menstruação como um mau presságio, porque tem muito isso. Putz, ela menstruou, alguma coisa ruim vai acontecer, ou ela é vista de um jeito estranho, ou ela não pode chegar perto, né, de rituais, não pode chegar perto do pajé. Tem culturas que é assim, a mulher não pode encostar no pajé se ela está menstruada, porque ela vai tirar o poder dele. São normalmente culturas que não respeitam a terra e a natureza. Vale refletir. Olha isso. Então tem bastante coisa. Para quem está interessado em aprofundar nesses assuntos aqui com a Luísa, eles te encontram na rede? Sim, pode ser no meu Instagram, @Luiza com Z, Hastings, com H. Se escrever Luiza H, você já me acha. E tem os eventos presenciais, que são os retiros Guardiãs do Ventre, que a gente faz. Tem os atendimentos individuais, para quem quer ter ainda um olhar mais individualizado. Né? Muito bom. E estarmos em uma roda de mulheres é muito curador, né? E eu pude observar isso, estarmos em uma roda onde tem mulheres medicina, de um outro lugar. Foi muito fantástico esse encontro nosso em Sorocaba. Foi, né? E desperta a mulher medicina que existe dentro de cada uma, né? Porque acho que tem essa diferença entre a cultura patriarcal piramidal e a cultura feminina, matriarcal, circular. Circular, onde não tem eu sou melhor, eu sei mais. Não, somos todas nós juntas aqui. E uma despertando a potência da outra, né? Foi muito bonito. Muito bom. Então, você que já está aí ouvindo, gostou, deixe seu comentário, curte esse episódio, compartilha com quem você acha que vai agregar também esse episódio para a pessoa expandir, né? Com várias idades, isso aqui é aberto para todo mundo. E, Luísa, vamos fazer uma conexão? Vamos! Vocês vão gostar. Vou ter que tirar o sapato agora. Então, vamos lá. Vocês que estão ouvindo aí, preparem para receber essa conexão que a gente vai fazer breve, né? Mas profunda e transformadora. Vai lá. Obrigada, Maria, por essa oportunidade, por esse podcast maravilhoso, por essa missão de dar voz a um feminino, porque aqui não sou eu falando, né? Na verdade, é voz a um feminino dentro de todas nós que pede por espaço, né? Pede por espaço. Eu acho isso muito lindo, assim. Obrigada por esse seu trabalho. Também de ser uma mulher que não desce do salto, no melhor dos sentidos, mas que deita na terra. Eita, eu gostei agora, hein? A gente vai fazer um episódio lá na fogueira. Muito bom. Um último detalhe que eu lembrei que eu queria trazer para vocês é que a gente já vai entrar na meditação, tá? É que isso me veio agora, então eu senti de falar. As mulheres só podem ter conta no banco desde 1962. Ou seja, faz mais ou menos 60 anos que a gente tem independência. Isso fez com que a gente ficasse dependente do masculino e dos homens, seja o pai ou seja o marido. Então, é a nossa geração que veio para revolucionar a forma com que a gente lida com o nosso corpo, lida com o nosso poder no mundo, com o nosso trabalho, com o nosso ser. Então, lembre-se disso, lembre-se que não é o outro, não é a outra, é você, é a sua missão, não é a minha missão, não é a missão da Maria aqui, é a nossa missão juntas. A gente está no mesmo lugar nesse movimento de trazer mais consciência e fortalecer o feminino no mundo, na sociedade. Coletivo. Então, vamos lá. Pé no chão. Coloque os 2 pés no chão, sente os seus isquios bem conectados com a terra, busque uma postura confortável, coluna ereta. Respira pelo nariz. Conforme o ar for entrando, sente o ar tocando nas suas narinas, tocando na parede dos seus pulmões. Expira devagar. Presta atenção na sua respiração. Busca não interferir no fluxo dela, deixe que ela aconteça naturalmente e se coloque como observadora desse fluxo.
Os pensamentos que passar, observe como nuvens que passam, mas nesse momento você não é nenhuma dessas nuvens, você é o céu. Então você observa esses pensamentos sem se identificar, sem começar a nutrir um diálogo interno. E agora eu quero que você respire na região do seu ventre, sente o ar preenchendo a região uterina. E expira lentamente. Ao longo dessa respiração, na conexão com o seu corpo, observa se você sente algum incômodo físico. Observa os pensamentos que vêm para você. E agora coloca a sua mão direita no seu ventre e a sua mão esquerda na região do seu coração. E sente um fluxo entre esses dois polos fundamentais do seu corpo, do seu ser aqui nesse planeta Terra. Vamos visualizar juntas a energia da Terra subindo pelos nossos pés, vindo até o nosso ventre e circulando do nosso ventre para o nosso coração, do nosso coração para o nosso ventre em espiral. Visualize essa força da Mãe Terra verde de cura. Agradecendo o seu corpo por ser a morada da sua alma nesse mundo, por te permitir fazer tudo o que você faz. Se não fosse esse corpinho aqui, agradece o seu corpo. E sinta que mensagem que o seu útero quer trazer para você. Pede para se alinhar ao conhecimento do seu ventre nesse momento. O seu ventre tem sabedoria. Você pode pedir orientação, pedir para se alinhar aos anseios divinos. E o que a mente não puder compreender, que o nosso coração possa escutar. Respira, sentindo a energia do mais puro amor preenchendo o seu ventre. E agora do seu ventre para o seu coração, essa energia vai vir para a sua garganta, para a sua voz no mundo. E ao expirar, você vai expirar com um som. Inspira. Veja que som quer sair da sua boca. O que está preso aqui, que às vezes pede espaço. Pode ser só uma respiração, pode ser um grito, pode ser um suspiro. O que o seu ser pede? Mas deixa o ar passar pelas suas cordas vocais e emitir som. Pode ser um gemido, pode ser bonito, pode ser um canto, pode ser feio, pode ser um grito da alma. Veja o que vem de dentro de você. Sente essa potência do seu ventre conectado com o seu coração, conectado com a sua garganta, com a sua voz,
a sua voz no mundo. E respira nessa potência do seu ser, sem dúvidas, da beleza do seu ser, da potência, do valor. Essa conexão com a Mãe Terra. Respira nessa conexão. Respira no seu ventre. Se dê esses minutinhos de presente, onde só você e você importa. Aos pouquinhos vai sentindo essa energia criando morada dentro de você, sabendo que você tem esse lugar para acessar sempre que você precisar. Sempre. Honrando o seu corpo, agradecendo a sua linhagem materna, a sua linhagem paterna, que te trouxeram até aqui, que te deram esse corpo. Nessa conexão com o nosso útero, honrando a nossa linhagem materna que nos deu a vida, eu te convido a trazer para sua memória a sua mãe, as suas avós. E esse canto, ele é uma oração para as nossas linhagens maternas. Mãe, eu te sinto, mãe. Mãe, te recebo, mãe. Mãe, eu te amo, mãe. Mãe, eu te honro, mãe. Mãe, eu te sinto, mãe. Mãe, te recebo, mãe. Mãe, eu te amo, mãe. Mãe, eu te honro, mãe, por ser um portal da luz, por ser um portal do amor. Força, fé, coragem, mãe. Mãe, eu te sinto, mãe. Mãe, eu te sinto, mãe. Mãe, te recebo, mãe. Mãe, eu te amo, mãe. Mãe, eu te honro, mãe, por ser um portal da luz, por ser um portal do amor. Força, fé, coragem, mãe. Mãe, eu te sinto, mãe. Eu te sinto, mãe. Eu te sinto, mãe. Mãe, eu te sinto, mãe. Eu te sinto, mãe. Eu te sinto, mãe. Obrigada, mamãe. Mamãe divina, mamãe terrena, todas as mães que são as grandes cuidadoras, as grandes professoras e a origem e fonte de toda essa vida. Obrigada. Aos pouquinhos vai mexendo os dedinhos dos seus pés, mexendo os seus pés, abrindo os olhos, ainda preservando essa energia dentro de você, mas voltando para o mundo de todas as nossas relações. Minha nossa. Até a sala aqui tá até mais clara, gente. Deu até uma clareada agora. E a gente vai falando de outro lugar, voltando pro corpo. Vocês que fizeram aí a prática, vai voltando pro corpo, centrando, pra gente poder começar agora de um outro lugar.
o que a gente estava fazendo agora vai entrar numa outra frequência, para fazer de outro lugar. Perfeito. Muito obrigada. Maria, maravilhosa. Maria Marta. É. Como sua mãe gosta. Então vamos lá, você ouvinte, muito obrigada pela presença aqui também. Deixe seus comentários o que você achou desse episódio, dessa prática. Eu vou colocar essa prática separada também. Vou fazer dois momentos. Então, muito obrigada. Luísa, muito obrigada pela presença, pela sua voz, pela sua bagagem aqui, pelo seu encantamento, pela sua missão, passando pelo Benzadeusa. Estou muito grata. Obrigada, querida. Próximo episódio vai ser Luísa e Mãe. Dose dupla. Vocês vão conhecer também essa dupla. Nossa. Então, muito obrigada a vocês, ouvintes, e até um próximo episódio.